O Everton Ribeiro aí deve ser anunciado pelo Bahia, né? Deve ter essa programação toda no Ninho do Urubu. Mas tem essa questão, né, que muitos falam, sobre reposição do Everton Ribeiro. Eu não vejo, Mauro, eu queria a tua opinião, como uma coisa assim urgente. É claro que precisa ter mais um meia, mas tipo assim, tem muita gente falando da Copa América, mas muita gente está se prendendo naquele mês da Copa América, que pode nem ser a Copa América inteira, porque se o Uruguai foi eliminado antes, o Dela Cruz e o Arrascaeta voltam, se o Chile, e o Chile a fase que está, pode ser eliminado logo de cara, o Pulgar volta antes. Então, enfim, não era melhor para se preocupar, antes de se preocupar com a reposição do Everton Ribeiro, se preocupar primeiro com as posições carentes, até porque no meio do ano tem outra janela, você pode até lá contratar, ou pensar isso em fevereiro, março. Você não acha que existe uma preocupação muito grande sobre uma reposição para o Everton, sendo que o Flamengo trouxe o Dela Cruz só com o embasamento da Copa América? Desculpa, Alan, não entendi sua pergunta. Repete, por favor, o final dela. Tá, não, então, é porque tem muita gente preocupada com a Copa América sobre reposição com a saída do Everton Ribeiro. O Flamengo já repôs o Everton Ribeiro com a chegada do Dela Cruz. Então, a justificativa de muitos é essa Copa América. Mas você não acha que tem outras posições muito mais importantes para o Flamengo se preocupar A agora Copa do que uma América, a reposição Copa com o América Everton? dura um mês, né, Alan? A Copa América dura um mês. O ano tem mais meses, né? Não dá para fazer assim. Tem que se preocupar com a Copa América, mas não pode pensar só na Copa América. E existem outras soluções. Até vi agora aqui a mensagem. Ele não seria útil. Gente, o Flamengo ofereceu uma proposta para o cara. O Everton Ribeiro recebeu a proposta de um ano, sem mesmo salário. Ele não quis, porque teve a proposta que ele considerou melhor, é um direito dele. O Flamengo não mandou o jogador embora, o jogador quis sair. É diferente. Ele quis sair. Então como é que faz para segurar? Dá tudo que ele quer? 2 anos de contrato, aumento, tudo, não tem sentido. Ele era um reserva já do ano passado. Tendência de ser mais reserva ainda com a chegada de De La Cruz. E o Flamengo vai ter que jogar a Copa América com os jogadores que ele vai ter na época, contratando ou não. Não tem jeito, é isso aí. Tem que se preparar para isso. Vai ter que usar os jogadores da base, jogadores que já estão no elenco, eventualmente no meio do ano. Consiga trazer alguém, não sei se as datas coincidem da janela com a Copa América, para trazer alguém que possa ser incorporado. Vai ter que ser isso aí, não tem jeito. Agora não dá para usar a Copa América como argumento para tudo. Vai perder 3 jogadores, então você tem que manter todo mundo. Você vai pagar. Veja bem, a Copa América dura um mês. Dar o que o Ribeiro queria significava 24 meses dando um salário maior. Ele queria, inclusive, aumento inicialmente nas conversas. Então ia dar aumento de salário em 24 meses por conta de um mês de Copa América. Isso não é profissional, gente. Isso é loucura, isso é maluquice. Isso é maluquice, não faz sentido. Os caras fazem muita bobagem, mas dessa vez foram corretos, e foram corretíssimos com o atleta. Está aqui a nossa proposta, um ano de contrato, a gente mantém o salário. Embora você tenha perdido espaço no elenco. Não, mas eu tenho a proposta melhor. Ok, beleza, cara. Chegou em 2017. Então como é que vai ser? Então se o Everton Ribeiro se machuca, faz o quê? Arranca os cabelos, fecha o Flamengo? Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Sabe? E se for, claro que ele seria útil. E se for se guiar por isso, né, Mauro? Vai ter que contratar 3 laterais esquerdos, porque o Ayrton Lucas pode ser convocado, e o Vinha também, aí tem que contratar mais um. Aí tem que contratar mais um jogador de meio campo, porque o Gerson pode ser convocado também. Sim. Né? Então aí é loucura, jeito. Né? Aí vai inchar demais o elenco. Né? É um ano atípico, né? Teria que se discutir o calendário, né? Mas, enfim, isso não se discute. Tinha que parar tudo, né? Como é lá fora. Sim. Mas, já que não acontece, assim, o Flamengo vai ter que, sim, tem que pensar, mas tem que pensar que é um mês ou menos, né? E não sair fazendo loucura. Questão de contratar um meio, eu acho até válida. Só não pode ser 10 milhões de euros, né? 9 milhões, isso. 8 milhões de euros em cima de um meia, porque a gente está falando do salário do Everton Ribeiro, que é alto e tal, mas direitos econômicos dele já estavam no Flamengo até antes de 2019, que ele chegou em 2017. Agora sim. Teria que fazer uma reposição pagando direitos econômicos, e aí não é tão simples assim de resolver, não. E tem a questão também de outras posições prioritárias, né? Porque o Flamengo trouxe o Dela Cruz, né? E o Matheus Gonçalves volta. Então, ou seja, você perde o Everton Ribeiro, mas você tem 2 opções, porque o Everton Ribeiro que jogava mais aberto pela direita, né, André? Você tem o Matheus. E o Everton Ribeiro que joga também centralizado, você também tem o Dela Cruz. Então, enfim, você traz a reposição para o ano todo. Não dá para pensar num mês e esquecer os outros 11, né? Que são os mais importantes. E mais, a janela do meio do ano,
abre, se eu não me engano, antes da Copa América. Então, o Flamengo, além de ter fevereiro, março, que pode pensar nisso, né, também pode pensar no meio do ano, que talvez seja uma janela mais fácil. A maior urgência hoje, né, talvez fosse o Flamengo olhar para outras posições. Principalmente, a gente vai falar já do Evander, se você for contratar um meia para repor o Everton Ribeiro, mesmo trazendo o Dela Cruz, que foi quase 16 milhões, né? Você fazer um novo investimento alto, né? Não faz sentido um novo investimento num meia nesse momento em que o Flamengo está aí lutando para contratar o Léo Ortiz, para repor essa lateral esquerda. Então, isso aí tem que ser tratado como prioridade. A lateral direita deveria ser tratada também como prioridade. Ali no meio-campo, ok, tem o Thiago Maia pelo Fausto Vera, mas aí se não rolar também, o Thiago Maia fica e a vida segue, né? Tem contrato com o Flamengo até 2026, dezembro de 2026. O Thiago Maia, bom lembrar, né? Então, assim, o Flamengo tem essa política de contratos longos, de estabilidade, de manutenção do elenco e contratações pontuais por necessidade. Tem que seguir nessa toada. Tem a necessidade de um meia, entre aspas, por conta da saída do Everton Ribeiro? Sim, mas aí quanto vai se investir nisso? Vai fechar as oportunidades para o Vitor Hugo? Vai fechar as oportunidades para o Matheus Gonçalves? Então é muita coisa que tem que ser pesada aí na hora de pensar o elenco. O que não pode, o que eu acho errado é essa coisa de ficar questionando. O Rodrigo Caio foi embora, vai contratar um zagueiro do mesmo nível? Tem que pensar no nível do Rodrigo Caio agora. E um jogador ele tem que ser analisado pelo aspecto técnico, tático e físico. Não adianta ter um zagueiro extremamente técnico como o Rodrigo Caio, ele não pode jogar de zagueiro. Toda vez que entrou, jogou de volante porque não tem condição da disputa física dos zagueiros, que pelo menos foi a leitura que eu fiz, de ninguém escalar o Rodrigo Caio em momento nenhum, né, de zagueiro. O Felipe Luiz, o Felipe Luiz de 2019. Não, o Felipe Luiz de 2023. O Vinha seria uma contratação espetacular, mas o Juninho Capixaba, ele corresponde. Não é um craque, mas ele pode corresponder como reserva do Ayrton Lucas, entrando eventualmente, numa eventualidade e tal, ele pode entregar. O Felipe Luiz, o nível do Felipe Luiz. O Felipe Luiz não. O que adianta ter o Felipe Luiz e ele poder jogar só uma vez por semana? Ou menos, de repente, né? Ou menos até. Então tem que pensar nisso. Mesma coisa o Everton Ribeiro. Vai vender o Everton Ribeiro e vai contratar um outro meia. O outro meia não tem que ser o Everton Ribeiro de 2019. Se puder ser numa oportunidade de negócio com investimento mais baixo, maravilha. Mas gastar muito, investir alto nesse jogador, tendo outras prioridades, não. Então o torcedor tem que saber pesar essas coisas. E outra coisa, futebol hoje é muito físico, é muita saúde. Não adianta ficar pegando o retrato de 2019 Sim. e ficar querendo que isso se repita todo ano. Né? De 2022 já não era 2019. Já tinha o Rodinei ali na lateral direita, não era o Rafinha, e o Rodinei conseguiu se destacar. Por quê? Porque tinha físico, porque tinha saúde. Será que o Juninho Capixaba não pode render mais do que esse Felipe Luiz que encerrou a carreira agora e que não aguentava entregar mais jogos? Será que o Juninho Capixaba não entrega tanta elegância, qualidade, talento, mas pode compensar fisicamente por ser mais jovem? Tudo isso tem que ser pesado, cara, no futebol de hoje. Então o torcedor tem que pensar um pouquinho antes de ficar fazendo esse tipo de comparação e principalmente idealizando quem saiu pelo nível mais alto e agora querendo reposição por esse nível mais alto. Esquece, meu amigo. 2019 foi alinhamento de planetas. 8 jogadores serem contratados, se inserirem num time com um treinador que chega no meio do ano e o time faz um semestre arrasador, isso aí vai ser difícil acontecer de novo nesse mesmo contexto. Então não adianta ficar sonhando com isso. E uma perspectiva positiva para o Flamengo nesse ano seria o trabalho do Tite evoluir a maneira do Tite. Ou seja, linha defensiva segura, time que toma poucos gols. Isso não existiu agora em 2023. Né? Pegou o bonde andando. Ele começando o ano, fazendo o Campeonato Carioca, o que se imagina de bom, de positivo, expectativa positiva. Você chegar lá para abril, maio, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, né? O ideal para o Flamengo chegar campeão carioca,
né, ganhando o título, a torcida satisfeita, sem bronca, e o time tomando poucos gols. E aí, numa linha defensiva organizada, um jogador, como você citou, André, como o Capixaba, pode ser um cara que vai compor bem ali. Não vai ter o brilho do Felipe Luiz? Exato, não vai encontrar outro igual. Ainda mais porque um cara como o Felipe Luiz, se você achar, ele vai estar jogando na Europa custando muito dinheiro. Aconteceu dele estar em final de contrato, o Flamengo ter utilizado ali a rapa da mandioca, ali o finalzinho da carreira dele, que foi ali durante os 2. E mesmo assim, ele vai mal na final da Libertadores lá em Lima. Ele sai machucado no primeiro tempo em Montevidéu e sai machucado no primeiro tempo em Guayaquil. E graças à saída dele, tem a jogada da expulsão que muda o rumo do jogo e o Flamengo ganha a competição. Então, é bem curioso isso. Quer dizer, apesar de toda a sua categoria, um jogador muito diferente, ele realmente estava no final. Esse último contrato dele nem era para ter sido renovado. Era para ter encerrado lá no final de 2022. Já não tinha mais condição. E ele mesmo meio que declarou isso em recentes entrevistas, que é uma evidência, a gente percebia em campo. Fez um jogo contra o Grêmio excelente. O jogo seguinte contra o Atlético, ele foi mantido, foi um desastre. O gol do Atlético no jogo do soco lá, do Pablo no Pedro. O primeiro gol, o gol do Paulinho, tudo em cima dele. Ele não consegue correr para acompanhar a jogada. Por quê? Porque não dava mais, amigo. Ainda mais 2 jogos na semana. Que você falou, o jogo é muito físico. E aí, sobre o Everton Ribeiro, aí o Flamengo faz um contrato de 2 anos com o aumento do Everton Ribeiro. Ele ficaria, né? A priori, que foi o que ele pediu. Ok. Aí chega na Copa América, o Everton Ribeiro, de repente, não está tão bem, e joga Vitor Hugo e Matheus Gonçalves no meio campo. E jogam bem. É uma possibilidade. Mais jovens, com possibilidade de evolução. Esses garotos precisam ter espaço. E aí teve uma mensagem que eu vi aqui passando do Gabriel Gonçalves Silva, lembrando muito bem o Liverpool, que enfrentou o Flamengo em 2019, né? Já que falamos do Flamengo em 2019, praticamente não tem mais ninguém. O trio Mané, Firmino e Salah, só tem o Salah, que, aliás, continua jogando pra caramba. Dia 1º agora é Salah, Dias e o uruguaio, o centroavante. O Darwin Nunes. Darwin Nunes. Aí tem o Gakpo da reserva, tem outro jogador, tem o Jota, você tem ali opções, e esse trio, o Salah, jogando pra caramba, continua lá. O Mané saiu, né? Foi para a Alemanha, agora para a Arábia Saudita, o Firmino saiu e tudo bem, segue. Foram devidamente aplaudidos. O Firmino teve umas homenagens bem bacanas, até quando deixou o clube, e segue. Mas está lá o Van Dijk, está lá o Alisson, está lá o Arnold, que é mais jovem, o Robertson está machucado, está lá o Joey Gomes, que é o jogador mais fraco da linha defensiva, ali, reserva, jogando lateral esquerdo. Então, alguns sobreviveram. Saiu o Wijnaldum, saiu o Milner, saiu o Henderson. O time se dissolveu. O Klopp está fazendo renovação atrás de renovação. Você pegar o City também daquela época, já mudou pra caramba. O Guardiola muda todo. O Gundogan foi um grande jogador da reta final de temporada, foi pro Barcelona. Aí ele contratou o Kovacic. O Kovacic no futebol europeu, no nível do City, do Manchester City, Kovacic do Manchester City, firmou. Ele é um cara para compor elenco. Aqui seria um titularíssimo. Joga pra caramba, cara, mas lá é para compor elenco. 30 milhões de euros, baratinho pro padrão dos caras. Vem compor aqui um reserva. Mas olha, assim, todos os clubes passam por isso.